eu faço isso? É, você é host? Você é host, minha filha. Então tá bom. É que eu tava procurando uma... Ninguém te perguntou, vamos trabalhar. Olha só, ó, a binária acabando com a não Você binária. tá vendo, né? Ai, tá vendo? É que eu não cresci vendo Steven Universe, por isso que eu sou opressora. Demônio. Vai, vamos lá. Quem somos nós? Briana Nasky. Cup! Isabel Brandão. E juntas vamos explorar como a representatividade em desenhos infantis pode ser importante para a construção de um mundo melhor. Somos as Garotas! Meu Deus do céu! Essa aí foi longa, viu, amiga? Ah, eu fui, mas eu acho que é importante, né? Pra fazer um babado maravilhoso. E estamos nesse episódio lindo, que já trouxe até uma introdução no que vamos fazer enquanto Garotrans, que é discutir sobre como os desenhos infantis da atualidade têm... Poluição sonora. Calma aí, Siri. Calma aí, gatinho. Não, eu acho que é engraçado, porque a Siri não presta pra nada, mas só no meio do episódio ela vem falar, gatinha, sobre ruído. Mas vamos falar, na verdade, sobre como os desenhos infantis estão sendo uma ferramenta importante na construção de um mundo melhor. Desenhos que trazem representatividade e discutem pautas que trazem a tolerância, o respeito, a diversidade dentro da nossa sociedade. Mas antes da gente começar a aprofundar nesse assunto, lembra de seguir a gente nas redes sociais. Somos Garotrans em todos os lugares. Aproveita para seguir a gente se você estiver no Spotify e deixar uma review se você estiver ouvindo em uma plataforma onde você consiga deixá-la. Cup, eu sei que você tem muita coisa a dizer sobre desenhos animados e suas representatividades. Então eu deixo esse início pra você. Seguinte, gente, desenhos são muitas vezes o primeiro contato que a gente tem com estereótipos sociais da vida, né? A gente vê em desenho o estereótipo do herói. Diversos estereótipos são usados nas mídias sociais e a gente vê na vida. A partir deles, a gente aprende muita coisa. Muita coisa realmente a gente aprende nos desenhos. Tanto quanto eu tava falando aqui em off com a Briana, que no passado criou-se esse costume de se colocar no final de desenhos animados uma lição de moral. Então, tipo, aqueles desenhos... He-Man tinha muito disso. E acontecia... He-Man, adorava isso, gente. Eu lembro dele da espadinha. Thunder! É o do Thundercat, não é ele? Ou é outro desenho? É ele, não faz o Thundercat, que ele pegou o negócio? Não, Thundercat é outro. Peraí, Thundercat é um desenho, He-Man é outro. He-Man é mas aquele ele do se cortinho transforma, Chanel. não transforma? Que ele levanta a espadinha Não, ele lá? faz pelas forças de Grayskull. Eu tenho poder. Pelas forças de Grayskull. Gente, representatividade aí. Foi aí Representou nossa. o Chanel. Representou o Chanel. Ele representou assim a possibilidade de ser uma grande gostosa só de uma tanguinha. Só de uma tanguinha. Ele tirava a roupa, ninguém mais reconhecia ele. E nesse desenho tinha muito o costume de quê? De ter todo um episódio ali e no final chegava com lição de moral. Crianças, não tomem drogas, não cortem vocês mesmos, não façam sei lá. Trazia uma lição de moral. Por quê? Porque era uma forma de se conscientizar as crianças sem precisar meio que dos pais. Porque negligência paterna dos pais em relação à educação das crianças sempre foi uma questão. Eu acho que é uma coisa que é consistente é a negligência da educação dos pais enquanto a educação deles, né? É tão mais fácil jogar no outro, responsabilizar o outro por uma tarefa que deveria ser unicamente sua. Então, acaba que os desenhos eles têm muita influência na vida das crianças. As crianças que assistem muitos desenhos. Né? Porque não é todo mundo. Mas se a gente parar pra pensar sobre como é que esses desenhos representaram ou não pessoas LGBTs, como é que é isso pra vocês? Vocês conseguem lembrar de algum desenho assim? Na infância de vocês mesmo? Eu acho que na nossa época, né, anos 90, 2000, foi uma coisa muito sutil. Porque, tipo, não tava assim tão avançado como hoje, que tinha Steven Universe, etc. Mas um desenho que me marcou muito foi Sakura Card Captors. Que, digamos que eu acho que existem principalmente duas subplots, assim, de dois romances
entre meninos e meninos e meninas e meninas, enfim. 2 romances, um lésbico e um gay. Que tinha… O irmão da Sakura, ele sempre tava com o Yukito. E existem teorias que eles eram namorados. E justamente a Tomoyo também era apaixonada pela Sakura, né? Então, tipo, eu não sei vocês, mas eu acho que eu acabei me descobrindo justamente nessa coisa de desenho. Porque primeiro que o Yukito foi o meu primeiro crush de desenho, assim. E também porque tanto na Sakura, eu me espelhava tanto na Sakura quanto na Sailor Moon. Na Sailor Moon, que inclusive, se o meu irmão estiver escutando esse episódio, ele vai lembrar muito bem. Porque ele era geralmente, assim, o bonzinho que salvava o mundo. E eu era uma vilã que se chamava Cabeluda. Geralmente, eu pegava pregador e pendurava, assim, pendurava corda ou papel higiênico na minha cabeça, tipo, pra fazer dois rabinhos de cavalo, igual aquela coisa bem anime. Eu já fazia isso. Então, tipo, anime foi uma coisa que me ajudou a ser quem eu sou hoje, com certeza. Ou interessante a gente pensar justamente na Sailor Moon e na Sakura Card Captors, que além de notando, né, são grandes inspirações para a estética deste nosso podcast. Se você não percebeu já, né, nossa referência de Mahou Shoujo, que é as garotas mágicas. Exatamente. Nada por acaso. Uma coisa interessante desses animes também de se notar em relação ao passado é sobre como eles foram modificados na tradução para o que a gente veio assistir aqui no Brasil, né? Porque, tipo, muitos desses romances que você vê, eles eram muito mais literais nos animes originais e nos mangás originais também. Então, tipo, era muita coisa, era retirada, justamente porque essas eram coisas que eram vistas como maturas demais para crianças. E não aparecia muito em desenho. Aí quando a gente vai pensar nos desenhos ocidentais, né, que a gente assistia por aqui, é muito difícil de pensar. Eu não consigo lembrar de um que tenha uma… Não. Quando a gente tava pensando sobre esse tema, eu até comentei, tipo assim, eu na minha infância, eu não lembro de nenhum desenho que me representava nessa questão de sabe, diversidade. O único desenho que ficou marcado na minha cabeça, que isso ficou pra sempre, foi um episódio de Super Choque, onde teve um personagem no qual ele mostrava ter dislexia. E o que significava dislexia? Quais eram os desafios de uma pessoa que tinha dislexia no dia a dia? Que não deveria fazer bullying com uma pessoa assim, que ela tinha suas próprias dificuldades em enfrentar a sociedade e seu desempenho. Isso não significava que ela era burra, isso não significava que ela era incapaz, mas que ela era apenas diferente, que experienciava a vida no mundo de uma forma diferente. Pode parecer besta, mas é literalmente uma coisa que marcou. Eu assisti antes de ir pra escola e ficou na minha cabeça pra sempre. Eu entendi o que era uma pessoa disléxica. Eu entendi que não tinha motivo pra zoar aquela pessoa, ridicularizar ou qualquer outro motivo, porque a gente sabe que na infância, pelo menos naquela época, qualquer tipo de coisa diferente era motivo de ridicularizar, era motivo de bullying, era motivo de piada na escola. Sim. Então eu achei tão interessante ver essa pegada, e eu, quando penso na minha infância, não lembro de nenhuma outra referência como essa que eu tive no Super Choque. Olha, não que isso tenha se tornado referência pra minha vida, mas eu acho que tem dois desenhos que pra mim foram marcantes no sentido de questões de gênero, que foi Garotas Superpoderosas, Meninas Superpoderosas e Pokémon. Não, você falou garotas. Eu ouvi garotas superpoderosas. Eu fiquei de quê? Não. Peraí, eu confundi. Mas. Menina Superpoderosa tá falando do capetinha lá? Do capetinha. Ai, maravilhosa! Ai, eu adorava a sainha, o saltão. Eu não processava aquilo, tipo, eu não entendia o que era muito bem aquilo na minha infância. Mas eu achava tão icônica e eu sempre torcia pra Capetona. Eu adorava ela, as cenas de glamour dela. Ai, era tão demais. Verdade, eu não lembrei disso. Então, ele marcou muita gente. Marcou muita gente. Ai, era tudo!
A primeira xixa que eu lembro da infância, bem marcada. Primeira representatividade das afeminadas. Ai, adorei! Mas também, se vocês não se lembram, tinha a equipe Rocket, que o James da equipe Rocket, várias vezes ele se vestia de menininha. Eu lembro que tinha até um Fazendo episódio… drag. Fazendo drag. Tinha episódios que ele até tinha peitinho, eu me lembro. Não, ele pegou. Você acha que foi a Pablo Vittar? Não, foi o James que trouxe os peitos da Pablo Vittar aqui, que mata rádios no Brasil. Eu amo. E é legal, olha só essas referências, porque na minha cabeça, quando eu pensava nesse tipo de coisa, não passou. Mas são representatividades sutis que realmente foram componentes da construção de quem a gente são hoje. Eu acho que também é justamente isso. Tem certas representatividades que são muito no subconsciente, sabe? Existe uma discussão na internet hoje em dia que falam que os vilões da Disney, eles são todos LGBTs. Um exemplo icônico é a Úrsula da Pequena Sereia, que é aquela mulher, aquela bruxa que é toda A Úrsula é literalmente drag. Ela foi inspirada numa drag. Foi inspirada numa drag. Então ela é uma personagem LGBT. Eu acho que isso é até o nível… Não é a Divine? É, na Divine. Exatamente. Gente, eu não sabia disso, não. Você não sabia, amiga? Pois é. Por isso que quando estavam falando agora em fazer uma live action da Pequena Sereia, o pessoal tava suplicando pra uma drag fazer a Úrsula. Que incrível, gente. Não sabia Mas mesmo. Eu tô aqui, ó. Minha cabecinha tá assim, ó, explodindo. Eu tô amando. Não, olha, depois você dá uma olhada ali, ó. Pega Úrsula e vê como ela é drag, tipo, é drag ali. Não, eu tô lembrando dela, é verdade. A maquiagem é drag, a performance, a coisa glamurosa, o shade, sempre muito shadeira. Eu amei. E eu acho que justamente é mais fácil você ter esse tipo de representatividade nos desenhos, porque é mais aceitável, porque as pessoas não processam exatamente, será que é homem, será que é mulher, será que tá fora dos padrões? E é justamente isso que tá acontecendo agora, quando a Disney, ela tá fazendo live action dos desenhos, né? Porque, por exemplo, eles estão fazendo Pequena Sereia, a gente vai ver como que vai ser. Espero que tenha uma drag, mas teve live action. Olha, já mais notícias, pelo que eu fiquei sabendo, vai ser uma moça cis. Mas podia ser uma drag cis, vamos ver. Mas enfim, teve a live action do Rei Leão, que o Scar, o vilão do Rei Leão, dizem que ele era um personagem mais afeminadinho no desenho e transformaram ele mais em heterozinho, assim como o live action do Aladdin. Disney está voltando no tempo, não está evoluindo nesses live actions, justamente porque eu acho que é mais fácil você representar essas coisas diferentes em desenho do que em live action, quando se trata de pessoas reais, né? Eu acho que foram citadas duas coisas interessantes aí, que são importantes para o nosso papo aqui. Uma delas é sobre como, no passado, a representatividade ela era muito feita a partir do subtexto, sabe? Não era nada escancarado. Ninguém nunca disse nas Meninas Poderosas que ele era gay. Não sabemos. A gente só internalizou aquele personagem como uma possibilidade, como um personagem ali que a gente gostava ou não gostava, seja vilão ou não, de forma icônica nas nossas memórias, mas a gente não computava aquilo ali como homossexual, etc. Assim como os peitos do James também não foram computados assim, e diversas outras coisas, sabe? O Pernalonga vivia fazendo drag também, assim, beijando bocas de meninos também. Bem pautado. Então, essas coisas eram muito feitas em um subtexto ou em uma coisa, dava uns contornos para poder colocar essas coisas nos desenhos, porque se fosse literal, não era aceitável. Mas quando a gente for começar a pensar nos desenhos mais recentes e nos avanços que toda essa conversa da representatividade nos desenhos tem acontecido, eu gostaria de citar um desenho que, olha, eu não parei de assistir desenhos, tanto animes, que eu continuo assistindo e adoro,
Mais desenhos também. Cartoon Network tá sempre fazendo coisas legais. Eu adoro assistir uma coisa assim, que é simplesmente Cartoon fofinha. Network pisa demais. Coisa leve, gostosa de assistir. Eu adoro assistir desenhos. E teve esse desenho chamado Steven Universe. Ou Steven Universo. Ai, eu amo! Que, honestamente, gente, se vocês não sabem, ele foi um marco, assim, para muitos desenhos no mundo inteiro. Porque é o seguinte, Steven Universe, ele foi escrito, feito todo por uma pessoa que é a Rebecca Sugar. Ela é uma pessoa bissexual e não binária. Só daí a gente consegue imaginar que ela não ia querer passar batido na forma com que ela ia representar a história que ela estava criando ali, não é? Ela já tinha trabalhado em outros desenhos antes, um muito famoso também, chamado Hora da Aventura. E em Hora da Aventura, eu não sei se... Olha, uma coisa que eu quero falar também, rapidinho. Eu sou completamente contra spoiler. Eu não gosto de dar spoiler. Então eu vou tentar falar o máximo das coisas sem dar nenhum spoiler, pra caso você queira assistir algum desses desenhos aqui. Você vai lá e tem uma boa experiência, tá bom? Então vou ficar me policiando aqui. Mas na Hora da Aventura, tem um casal que só é confirmado enquanto um casal mesmo de... Nossa, que lindo! Verdade, lembrei! De duas mulheres. E só é confirmado no final. E esse casal foi escrito pela Rebecca Sugar, porque ela trabalhava em Hora da Aventura antes. Então, a partir desse casal, depois que ela começou a fazer Steven Universe, ela que falou, eu preciso dar um passo a mais nessas histórias que eu tô criando. Porque ela precisa se ver nas coisas que ela escreve. E Steven Universe é um desenho, só pra atualizar, quem nunca ouviu falar sobre, é sobre um garoto que tem 3 mães, que basicamente são mães adotivas dele. E essas mães são alienígenas. E essas são alienígenas que protegem a Terra. Simples. Então elas são super poderosas e ele tá no processo de descobrir o poder que ele tem também. Porque ele também tem um poder. E ele vai crescer enquanto pessoa e descobrindo mais sobre seu passado, sobre quem são esses alienígenas e tudo mais. É uma história muito incrível. Eu recomendo todo mundo de assistir. E nesse desenho ele é completamente transbordado de representatividade. Sim. A gente tem representatividade LGBT de pessoas lésbicas, de pessoas gays, de pessoas trans, e isso de formas literais e de formas também de subtextos também em outros momentos. É incrível. E nesse desenho tem um casal lésbico que é muito icônico porque literalmente teve o casamento deste casal. Direito a beijo, direito a um episódio completamente romântico, desenvolvimento de personagem. Chorei tanto nesse episódio. Eu chorei também. Foi tão Eu chorei lindo. demais. Assim, teve 2 momentos específicos, que foi nessa união magnífica e foi quando eu vi um personagem dizer com todas as letras que era uma pessoa não binária. Sim. Isso pra mim bateu tão fundo, sabe? Eu juro pra você que eu chorei, porque eu pensei assim, eu falei, como teria sido minha vida se eu, pequenininha, tivesse visto que essa é uma possibilidade, sabe? Que é Exatamente. Assim. É, verdade. Exatamente. E olha só, gente, para a Rebecca conseguir fazer esse casal existir, não foi uma coisa fácil. Ela literalmente teve que lutar contra a Cartoon Network para poder fazer isso acontecer. Porque quando ela escrevia, ela não tinha colocado literalmente ali, falado para os produtores, então aqui, essas personagens aqui, elas são gays umas com as outras. Então, mas a história tava andando em direção de uma forma que não dava pra dizer não, sabe? E quando ela decidiu seguir adiante com esse casamento, com esse episódio, ela chegou a dizer, e eu peguei aqui pra literalmente citar a fala dela. Ela falou, se o custo disso for o programa, tudo bem. Porque é uma grande injustiça e eu preciso ser capaz de representar a mim mesma e a minha equipe através desse programa. E qualquer coisa menor do que isso seria injusto com a minha audiência. Nossa! Ai, meu Deus. Linda, dona. E ela foi lá e representou. E, infelizmente, existem várias coisas que indicam que a existência desse episódio e desse casal também foi o que levou a série a não continuar tão longamente quanto ela podia ter continuado, sabe? Mas essa representatividade realmente abriu precedentes para muitas outras desenhos também representarem de forma explícita pessoas LGBTs. E imagina quantos criadores de desenhos foram silenciados justamente porque eles não tinham esse poder, né? E também ela tá Exatamente. contando essa história abertamente pra gente, mas eu acho que muitas coisas acontecem
por trás das câmeras, por trás Com das certeza. produções, que a gente acaba não sabendo, né? Eu queria introduzir um desenho que, pra mim, é um dos únicos desenhos que hoje em dia eu assisto, que é pra criança mesmo. Eu não sei se vocês conhecem, mas eles se chamam... Eu acho que no Brasil se chama As Trapalhadas de Flapjack. Se chama... Conheço. Já ouvi falar. As Aventuras de Flapjack. E esse desenho eu comecei a assistir ele porque tem um episódio muito icônico onde o Flapjack, que é um menininho, o Flapjack, ele é um menininho que é criado por uma baleia, não faz sentido nenhum. Ele é uma coisa assim, bem sem Eu noção. amo desenhos assim, brisados, eu adoro. E ele mora, assim, numa cidade portuária, enfim, é meio estranha, onde tem vários piratas. Aí ele... acontece no episódio que alguém ri da voz dele, porque ele é um menininho com uma voz bem fina. E aí ele fica triste, começa a chorar e tal. E ele conhece um personagem que se chama... O Homem com Voz de Garotinha. Aí o que... Eu acho que eu vi esse episódio, sabia? Sim. Se você colocar no YouTube, você coloca assim, Homem com Voz de Garotinha, tem a musiquinha que toca quando ele aparece. Ele é o Homem com Voz de Garotinha. Mas enfim, eu queria já me desculpar, porque eu falei que é um homem com voz de garotinha, mas na verdade a gente descobre... Eu não vou dar o spoiler. Enfim, mas a gente conta só um descobre que a episódio. história é outra. Oi? Conta, é só um episódio, não é nem importante pra, Tá bom. pra narrativa do desenho. Aí, depois que introduzem o homem com voz de garotinha, o homem com voz de garotinha, ele chega pra ele e fala assim... o Flapjack fala assim... Ai, você é um homem, mas tem voz de garotinha, não sei o que lá. Quer dizer que eu posso ter a voz que eu quiser. Aí o homem com voz de garotinha fala... Eu não sou homem. Aí ele pega a peruca dele que caiu, aí coloca... Eu sou uma mulher. E aí aparece a filha da personagem, que tem uma voz grossona. Ela é uma menininha com voz grossona. E aparece o cachorro que tem ele mia ao invés de latir. Eu adorei. E esse desenho é muito legal, porque eu acho que é muito interessante o que os criadores de desenhos estão fazendo agora, que é justamente desconstruir certas coisas sem você literalmente apontar e falar assim, precisa falar. Ai, você não precisa ter uma voz, não sei É o subtexto, amiga. É isso que eu tô falando, é o subtexto. O subtexto, É lindo, exatamente, é é muito lindo lindo. isso. Trazer uma moral de questões sociais, de questões que possam, para muitas pessoas, possam soar complicadas demais para crianças, dentro de uma história lá que ela consegue compreender, consegue digerir, e o subtexto fica na gente, sabe? Porque eu aposto que uma criança que vai lembrar desse desenho vai ficar assim na cabeça, eu não vou ofender o meu coleguinha ali porque ele tem uma voz fina ou porque ele tem uma voz grossa, sabe? Tudo bem. Exatamente. Agora, falando também em subtexto, e quando ainda muitos desenhos que não conseguem representar aqueles que querem, isso me lembra de um desenho chamado A Lenda de Korra, que é a segunda temporada de um desenho incrível que é a Lenda de Aang. Amor! Esse desenho é incrível. Korra, assim, tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu sou uma das pessoas que assistiu tudo e não gostou, mas eu assisti tudo pra entender o porquê eu não gosto. Mas Korra tem uma coisa que assim como Hora da Aventura, em Korra tem também um casal principal que se forma ao longo da história, que é um casal entre duas pessoas do mesmo gênero, porém, diferente de Hora da Aventura, não existe um beijo ali, sabe? Onde com certeza era pra ter existido. Esse tipo de coisa vive acontecendo em vários desenhos que tentam, sabe? Até mesmo, tipo, o relacionamento LGBT era feito em subtexto, sabe? Ela deixado só entre linhas. Não era possível deixar explícito, como foi feito em Steven Universe. Entretanto, para colocar um exemplo pós-Steven Universe, eu não quero trazer Steven Universe como se fosse o divisor de águas. Tipo, o único motivo. Mas eu tô só criando esse paralelo. Porque existe também esse desenho, e eu recomendo todo mundo de assistir, que está disponível na Netflix, chamado She-Ra e as Princesas do Poder. Esse desenho é outro que é maravilhoso. Assim como Steven Universe, a criadora, Noelle Stevenson,
é uma pessoa não binária também. Já começa num pontapé maravilhoso, né? Já Porque começa a gente sabe assim. que pessoas não binárias costumam representar sua própria vivência em todos os aspectos. Exatamente. Só de às vezes estar no ambiente, ela já tá fazendo diferença. Agora a criadora de um desenho já sabe que vem por aí. E She-Ra não decepciona, gente. Esse desenho é incrível, já acabou, vocês podem assistir todo lá. E ele também tem casais LGBTs ao longo do desenho todo, pessoas LGBTs, pessoas que são tratadas no neutro, de forma cotidiana dentro do desenho. Não sei se na dublagem em português isso acontece, mas eu assisti em inglês na linguagem original. Acontece. Dessa vez, existe de fato o beijo entre personagens que se desenvolvem ao longo do desenho. E esse tipo de representatividade, como a gente tá dizendo, exatamente, ela muda a vida das pessoas. Completamente. É importante dizer também que essa série foi uma das primeiras séries no qual a gente sabe que uma pessoa não binária fez a dublagem de um personagem não binário. A gente tem um personagem que se chama Double Trouble. Exatamente. Eu não sei se como a tradução específica, talvez perigo em dobro. Eu não sei dizer como que tá na série em português. Mas esse personagem... Perigosa. Esse personagem, ele é dublado por uma pessoa não binária que se chama Jacob Tobia. Jacob Tobia é uma das figuras assim, não binárias mais conhecidas no mundo todo. Está conversando, debatendo sobre esse assunto há muitos anos. E um dos precursores disso na internet também. Extremamente relevante. A gente tem um personagem não binário com representatividade não binária, dublado por uma pessoa não binária. Isso é espetacular. Obviamente, eu não acredito que isso tenha acontecido na dublagem brasileira, mas no americano a gente teve o privilégio de ter isso. E é algo muito importante a gente ter esse tipo de personagem, porque é aquele rolê que a gente já conversou em outros episódios, de como a representatividade pode ser uma força para você poder descobrir quem você é. Exatamente. E descobrir o mundo que tem à sua volta. Porque por mais que você não se identifique necessariamente com aquela narrativa, você pode entender que aquela narrativa é uma possibilidade. E conhecer a diversidade na sociedade permita com que você conviva melhor com o diferente. Sim, precisamente, outra coisa muito interessante de se notar nesse desenho é sobre como as pessoas LGBTs ao longo do desenho são tratadas de forma extremamente cotidiana. E não necessariamente o enredo delas são em volta da sexualidade, da identidade delas. A gente tem pessoas... Não tem criatura gay fazendo graça? Não tem, você acredita? Meu Deus! É o que mais faz o povo rir? A gente tem casais LGBTs lá que são cotidiano lá, ok? Tem pessoas trans que, inclusive, a gente só sabe que são trans, que a gente sabe que sobre os criadores terem falado sobre dentro da construção da personagem, mas não se torna uma questão dentro do desenho, sabe? Porque nem tudo precisa ser em volta das nossas identidades, das nossas sexualidades, sabe? A gente pode simplesmente existir entre outras pessoas. Naturalizando, né, a vivência. Precisa dessa naturalização, porque é muito cansativo quando nossas existências são resumidas a apenas um único fato sobre a gente, sabe? Eu não sou a não binária, eu sou Briana Nasca, um ser complexo, com diversas questões, diversas habilidades, diversos pensamentos. E os meus pensamentos vão muito além do tópico. Eu acho que, inclusive, a gente consegue mostrar muito isso nesse podcast, como a gente é diverso, como a gente tem conhecimento em diversas áreas, como a gente tem as nossas diferenças, nossas individualidades, sabe? E esses episódios, esses desenhos, num contexto geral, eu acho que eles naturalizam o que é considerado muitas vezes diferente na nossa sociedade para uma mente que está em desenvolvimento, para que ele se torne um ser mais tolerante, para que ele perceba que o diferente faz parte do cotidiano, faz parte do que é natural. Militou. Eu acho que discutir sobre essas temáticas de desenhos e etc. tem uma possibilidade de mudar o mundo, sabe? Eu sou muito crítica em relação à criação de crianças, porque eu acho que pessoas cisgêneras, heterossexuais, elas veem muito como um direito, como se fala, um direito contido, é natural procriar. Sabe, acontece, espirrou, tá procriando, espirrou, explodiu um filho, espirrou, nasceu mais 2, e é muito natural pra eles. E eu acho que por muito tempo a gente não discute sobre a responsabilidade na criação de seres e como é importante a gente pensar em múltiplos fatores na criação de um indivíduo. Eu já tive presenças de crianças muito novas sendo expostas às coisas que não deveriam ser feitas por irresponsabilidade da criação dos pais, que permitiu com que elas
elas vissem coisas que não deveriam. E depois eles querem responsabilizar, por exemplo, aplicativo como YouTube, ou criadores, ou artistas, por produzir conteúdo que, obviamente, às vezes não são direcionados à criança, mas quem tem que fazer a filtragem e a educação são os pais. Enquanto a gente tem esses desenhos que são direcionados e são responsáveis para essas crianças, eles conseguem fazer um papel que muitas vezes elas não conseguem encontrar dentro de casa, que é explorar a diversidade, inspirar o amor por todas as formas de existência. Quando eu tava pesquisando sobre esse assunto, eu vi que um desenho que se chama Greg on the Creek, que a tradução dele é O Mundo de Greg no Brasil, onde eles usaram a linguagem neutra dentro de um episódio. E logo mais a gente vê uma resistência tão grande das pessoas a discutir sobre linguagem neutra. Eu nas minhas live stream mesmo, todo dia tem alguém fazendo graça do meu bem-vinde que eu uso na minha live stream. Eu nem uso tantas palavras em neutralidade, porque linguagem neutra é muito complexa e a gente precisa estudar muito. E eu confesso que eu tenho que aprender muito mais para conseguir usá-la de forma fluida na minha vida. Mas eu tento introduzir de todas as formas possíveis. E eu vejo reações assim, que parece que eu tô enfiando uma faquinha no bucho. Não, é horrível, né? O pessoal faz tanto sabe? drama. E eu fico, mano, como que pode a construção dessa pessoa ser tão frágil ao ponto de uma linguagem que busca a inclusão, a participação de pessoas que não se sentem representadas pelo feminino ou pelo masculino, pode afetar ela de tão forma profunda, sabe? E esses desenhos trabalham na questão de inspirar para que as pessoas tenham mais cabeça aberta. É linguagem neutra, é um casal lésbico, é linguagem identidade não binária, tantas possibilidades, né? Eu não consigo nem imaginar como que vai ser essas próximas gerações. Eu acho que é justamente isso, né? Porque todas nós, independente da década, da época que você nasceu, a gente, no que a gente consome durante a nossa infância, até pro resto da nossa vida, a gente tem que se enxergar dentro dela, né? Então, como a gente estava falando, assim, tem vezes que a gente se enxerga na Sailor Moon, na Sakura Card Captors, mas eu acho que para pessoas trans, pessoas LGBTs, crianças LGBTs, que não se encaixam muitas vezes nesses papéis, a gente se sente órfãos de uma certa representatividade, e eu acho que a gente perde uma chance de construir a nossa identidade e entender o que ela é e amar a nossa identidade. Então eu acho que é tão importante o que está acontecendo nesse momento, porque as crianças que estão crescendo com esses tipos de desenhos hoje em dia, eu acho que elas estão tendo a chance, pela primeira vez, de entender que nós vivemos num mundo sem limites, que a gente não precisa ficar cercado dentro desse padrãozinho da sociedade cisnormativa. Desse molde, né? Desse molde, né? Que tenta colocar na nossa cabeça. E não é só assim, tipo, frescura, porque é só um desenho. E tipo, eu cresci vendo não sei o que lá e hoje já tô bem. Eu acho que realmente isso faz uma diferença na vida das pessoas, sabe? Nossa, demais. Inclusive, o nosso episódio que a gente falou sobre garotas gamers foi uma das coisas que a gente acabou comentando. Eu lembro que eu comentei bastante sobre isso, sobre como eu não me enxergava em diversos outros lugares da minha vida, eu não conseguia ter essa liberdade. Eu encontrava nos jogos a possibilidade de eu explorar mais a diversidade, outras coisas que eu posso ser além do que é me imposto, sabe? E se em mim essa possibilidade fosse demonstrada naquilo que eu consumo mais cotidianamente, em desenhos, nas séries, as coisas assim que eu assisto no dia a dia, isso já seria uma coisa que seria muito mais normal na minha cabeça. Basicamente, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente normalizar, a gente humanizar, a gente trazer esses assuntos de uma forma natural, que é como deve ser. Quanto mais a gente naturalizar essas questões, menos isso vai ser um tabu no futuro. Menos isso precisa ser uma grande questão no futuro, sabe? Eu não acho que as coisas deviam ser assim. A gente deveria ser uma grande questão, a gente ter que pontuar sempre que nós somos pessoas trans, sabe? Idealmente... É muito triste, né, pensar que isso é necessário ainda, né? Exatamente. É muito triste a gente pensar que a gente precisa de estar se reforçando. Eu sou uma pessoa não binária. Eu existo, eu estou presente. Eu sou uma mulher trans. Eu existo e eu tô presente. Porque se a gente não deixa, a gente é engolido. Né? A gente é engolido por uma sociedade de estigma, de preconceitos. E eu acho que o que
que a Cup falou é a maior verdade do mundo, sabe? Naturalizar, humanizar, eu acho que essa é a palavra que a gente tem trazido até nesses últimos episódios. Humanizar as nossas existências. Porque a gente não pode esquecer também, né, que quando o Bolsonaro assumiu o governo em 2018, aconteceu o quê? Damares Alves teve aquela fala icônica que menino usa azul, menina usa rosa. Então é um ataque que existe mesmo em direção às crianças, de tipo moldar pra tá dentro desse padrãozinho, entendeu? Então acho que continuar reforçando esse padrão arcaico, esse padrão que não faz mais nexo no mundo no qual a gente tá. A gente sabe que a diversidade vai muito além disso. Exatamente. E por mais que a gente saiba que a maior parte das pessoas do mundo vai acabar se identificando enquanto homem e mulher cisgênero, isso não tem o menor problema. Não é essa questão que a gente tá tentando fazer um exército do trans, agora é ditadura trans, ou coisas do Ué, tipo. não é? Não é sobre isso. Ué, gente, eu pensava que era. Tava aqui preparando minhas armas Deixa eu te coloridas. dizer, não vai ser a ditadura Bomba trans de por glitter. enquanto. por enquanto. Mas é sobre isso, sabe? As pessoas acham que vai ser. Sobre a Damares, eu acho que a gente pode arranjar um jeito de me colocar ali na frente e bugar a cabeça dela. Porque ela encontrar uma pessoa aqui com cabelo rosa e azul, vai bugar a cabecinha. Travou Ela fala, a mulher. não é possível, não é possível. Não é Eu acho que possível. tão É o que? Ela vai ficar icônico. tipo, somando. Não, peraí. Mais rosa? Não. Mais azul? Não. E eu acho icônico pensar nisso, que esse azul pra meninos e rosas pra meninas foi até uma questão de marketing de desenvolvimento, sabe? Demais. No qual eles modificaram, porque antigamente era diferente Era o essa contrário. composição. Era literalmente o contrário, rosa pra meninos e azul pra meninas, exatamente pela composição da cor, a força que representa, as tuas tonalidades. É literalmente demonstrando, deixando de forma explícita como essas questões que são entendidas como regra deve ser menina é azul, menina é rosa, é uma regra socialmente imposta, criada pelas pessoas que estão dentro da sociedade. E como nós estamos partes dessa sociedade, como a diversidade faz parte da sociedade, finalmente estamos encontrando formas de trazer as nossas reivindicações pra luz e mostrar pro mundo de tipo, menino pode usar azul, pode usar rosa, amarelo, verde e a cor que ele quiser, entende? Não tem essa questão. E mais do que tudo, que a gente pensa, né? Porque eu acho que às vezes pode até passar às vezes na cabeça de algum, então desenhos estão trazendo representatividade trans, vamos ter mais trans. Não. É uma questão de normatizar a existência de pessoas trans, a existência de pessoas lésbicas, a existência de pessoas que são gays e tantas outras formas diferentes de se existir na nossa sociedade, sabe? E não tem problema nisso, não. Vamos explorar. Quero ver mais homens cisgêneros, quero ver mais mulheres cisgêneras com consciência social sobre o diverso, para que no futuro eles também possam ser pais responsáveis, que se na eventualidade suas crianças apresentarem que são gays, lésbicas, pans, bi, não binário, uma pessoa trans, eles possam entender, abraçar e oferecer todas as ferramentas para continuar sendo um humano incrível, sem estar sofrendo com uma depressão bizarra pelo abandono, sem ter os problemas de carência e falta de afetividade, que são problemas crônicos dentro da vivência trans muitas vezes. Então eu acho que todos esses desenhos, eles caminham para a construção de um mundo melhor, sabe? São atitudes como a nossa na criação desse podcast ou na criação dos nossos canais que estão sendo a base para a construção de um futuro com pessoas mais conscientes. Eu acho que além de tornar a vida de pessoas trans, a vida de pessoas LGBTs no geral, melhor, ter representatividade para essas pessoas e liberar essas pessoas, eu acho que também a gente tem que se conscientizar que esse tipo de mudança também vai ajudar pessoas cis, pessoas héteros, normativas, que vão se sentir mais livres para viver da forma que elas são, sem ter essas imposições da sociedade que a gente tem, nessa sociedade machista que afeta todo mundo. Então a gente tem que lembrar que não são só pessoas LGBTs que se afetam por isso.
Esse episódio foi sem dúvida alguma maravilhoso e permitiu com que a gente reflita sobre diversas questões, não apenas na criação infantil, mas novamente sobre como a representatividade pode ser uma ferramenta incrível na construção de um mundo melhor. Posso dizer pra vocês que todos os episódios, todos os seriados que nós indicamos aqui vão estar na descrição desse episódio, na plataforma que você estiver ouvindo. Então aproveita pra dar uma conferida, porque eles são todos algo que vale a pena conferir. E hoje o Garafãs desse episódio é Guloreto, do nosso Instagram. Muito obrigada, meu amor, por seguir a gente, ouvir os nossos podcasts e responder os nossos stories. É muito bom a gente saber que a gente tem diversos garotrans apoiando o nosso trabalho e essa iniciativa que nós tivemos juntos, né? É muito bom a gente ver que tem uma comunidade se formando. Então, muito obrigada por apoiar a gente. E obrigada por nos ouvir. Gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.